para usar da palavra. Tenha bondade, excelência. Boa tarde, excelência. Quero, em nome do Conselho de Serviços de Representação do Estado, em nome da população da província de Zambésia, em meu nome próprio, desejar boas-vindas à segunda comissão que visita neste momento a nossa província. Antes da apresentação, permita-me que faça a apresentação dos membros do Conselho de Serviços de Representação do Estado. Estamos aqui com o diretor do gabinete. Obrigada. Economia e Finanças. Obrigada. Saúde. Atividades econômicas. Justiça e Trabalho. Infraestrutura. Combatentes. Está ausente neste momento Serviços Provinciais de Assuntos Sociais e Ambiente, mas acho que está. Assim sendo, excelência, permita-me que faça a apresentação do nosso informe. Dizer que este informe visa a reportar as atividades realizadas e planificadas no nosso episódio 2022, o primeiro trimestre de 2023, no âmbito da visita que Vossas Excelências realizam na nossa província e como forma de materializar o nosso plano quinquenal 2020-2024. Recordar a Vossa Excelência que a província da Zambésia foi assolada por chuvas e ventos fortes durante o primeiro trimestre, tendo destruído várias infraestruturas públicas e privadas, tendo restringido os serviços básicos para a nossa população e tendo afetado significativamente o setor produtivo. Queremos também dizer que no âmbito da projeção com base no censo de 2017, a nossa população situa-se em 5.854.843 habitantes. A nossa província contém 22 distritos, 49 postos administrativos, 192 localidades e 6 conselhos autárquicos. Temos aí o mapa dos indicadores diversos na nossa província para o ano de 2022. O plano visava a incrementarmos em 6,6% a nossa produção global e ainda atingir 2,6 mil milhões de meticais na nossa receita de Estado, isto com um nível de crescimento em 8,3%. Gostaríamos de crescer em 2% e 0,7% na produção agrícola e na produção pesqueira. Continuarmos a melhorar os rácios médico-habitante e médico e técnico a habitante, isto mercê de contratação de novos médicos e de novos técnicos de saúde. Queremos também crescer em 8% no âmbito do abastecimento de água, ao passar de 44,8% para 48,4% em 2023, alcançando assim 487.282 habitantes. Continuaremos a trabalhar para a expansão de energia elétrica. Passamos a apresentar a partir das prioridades e dos seus pilares, onde vamos entrar na primeira prioridade, desenvolver o capital humano e justiça social, para o setor do ensino na área da educação, mais concretamente no ensino técnico profissional. Alcançamos 100,2% ao matricularmos 14.255 de 14.221 planificados e com um crescimento de 22%. Ainda para o primeiro trimestre,
foram inscritos 14.637 estudantes, de um plano de 14.648, e situamos-nos a 99,9%, comparativamente aos 14.195 de igual período e do ano anterior, e registramos um crescimento de 3,1%. Várias atividades foram realizadas no ensino técnico profissional, desde a supervisão dos exames de admissão, a acreditação de 4 instituições de ensino técnico profissional, a realização de cerimônias de graduação, ainda a atribuição de bolsas de estudo em 100%. E neste primeiro trimestre foi realizada uma formação de utilização de tecnologias de informação e comunicação a 65 funcionários e agentes de Estado. Para o Instituto de Formação do Professor, num plano de 1.138 estudantes, realizamos 1.342 inscritos e situamos a 117. E neste primeiro trimestre do ano de 2023, escrevemos 1.580 novos ingressos, para um igual número de planificado a quase 100%. No ensino superior, em 2022, realizamos a 90,1 ao matricularmos 15.645 e 17.364 estudantes planificados. A nossa província conta com 9 instituições de ensino privado, de ensino superior, dentre privados, públicos e outros. Ainda no primeiro trimestre, escrevemos 15.910, realizamos o nosso plano a 98,5 e um nível de crescimento em 1,7, comparado com o igual período de 2022. Para a área de formação profissional, situamos a 120,7, ao proporcionarmos esta formação a 981 estudantes de um plano de 813. Ainda nesta prioridade, desenvolver o capital humano, a justiça social, continuamos a melhorar os rácios médico-habitante e ainda habitante-unidade sanitária. Neste momento, é desfavorável para o distrito do Mulombo, pois nota-se 54.854 habitantes para uma unidade sanitária, seguido-se de Milagem com 35.638, Dero com 32.769, Nicoadala com 31.911. Isto estamos nos a referir à relação habitante-unidade sanitária. Mas também registramos melhorias para os distritos de Xinde, Mopeia, Magaja da Costa, onde o número médio de habitantes é estacionário. E para 2022, tendo em conta a melhoria dos cuidados de saúde da população, reduzindo o rácio médico-habitante em 16,2, ao passarmos de 22.929 em 2021 para 19.126 em 2022. A mesma situação também, a redução acontece para a relação técnico-habitante, como eu já havia me referenciado, isto mercê da contratação de novos técnicos e médicos. E ainda para o primeiro trimestre, passamos de 22.723 no primeiro trimestre de 2022 para 19.685 em 2023, com uma redução em 13,4. Técnico-habitante passou de 1.351 no primeiro trimestre de 2022 para 1.222 e uma redução em 9,5. Continuamos a trabalhar na devolução da dignidade da mulher no trabalho de fístulas obstétricas, onde realizamos em 2022 3 campanhas de cirurgias eletivas de correção de fístulas, e foram tratadas 151 mulheres de um plano de 150, cumprindo assim a 100%. E comparando com o igual período de 2021, com uma variação de 2%.
e para o primeiro trimestre foram tratadas 45 mulheres em diferentes hospitais da nossa província e comparando com o igual período de 2022, também foram tratadas 48 mulheres, verificando-se uma redução em 6% no número de mulheres tratadas. Trabalhamos também na campanha de cirurgias de catarata, onde em 2022 realizamos 4 campanhas e foram operadas 1.024 pacientes de diferentes distritos, e no primeiro trimestre realizamos 2 campanhas, das 4 planificadas, situando a 50%, operadas 307 pacientes de diferentes distritos da nossa província. Doenças não transmissíveis. Foram rastreadas 293.501 mulheres, no intervalo de 25 a 54 anos do cancro do colo do útero, onde destas 10.052 testaram positivas, de um plano de 369.628 mulheres, correspondente a 79,4%. Quando comparadas com o 2021, com uma evolução de 24,8%. Neste primeiro trimestre, rastreadas 152.651 mulheres, no mesmo intervalo de idade, onde 11.667 testaram positivo, num plano de 242.468, situamos a 63%, e um aumento em 3%. No setor do TARV, 74.805 pacientes iniciaram o tratamento antirretroviral, num plano de 82, com uma execução a 90,7% e com um aumento em 13,3% comparado com 2021. Ainda no primeiro trimestre, 30.641 pacientes, entre crianças e adultos, iniciaram o tratamento para um plano de 68% e situamos a 50% e com uma redução em 24,5%. Neste momento, pessoas vivendo com o HIV se beneficiam de tratamento antirretroviral na nossa província é de 439.416 entre crianças e adultos, ou para um plano de 447.486, estamos a 98% e um aumento em 20%. O número de unidades sanitárias que estão a administrar o TARV aumentou em 8%. Continuando, no âmbito da melhoria das condições de saúde da nossa população, foram alocadas 2 ambulâncias para o ano de 2022, Mulevala e Mulungu, e até julho deste ano foram alocadas 6 ambulâncias para Bani, Assungi, Xinde, Mopeia, Morumbal e Hospital Central de Quilimane. Tivemos casos de cólera no primeiro trimestre, devido também à passagem do ciclone Fred, nos distritos de Milagem, Quilimane, Inhaçuns, Nicodala, Namacura, Magaja da Costa do Rue, onde foram notificados 13.365 casos de cólera, infelizmente com 39 óbitos. Foram realizadas 2 campanhas de vacinação nestes distritos, onde vacinamos 55.551 e 410.624 pessoas, fazendo uma cobertura em 100%. Foram realizadas 8 rondas no âmbito de prevenção de poliomielite, desde o ano de 2022 até ao primeiro trimestre de 2023, onde foram vacinados 4.438.125 menores, no intervalo dos menores de 15 anos, de 4.108.345 planificados, situando-nos a 108% em relação ao plano. Queremos dizer que o nosso estoque de medicamentos continuamos a receber e neste momento está garantida em termos de insumos de saúde que temos nos nossos armazéns. Destacar aqui que nós temos depósitos intermediários ao longo de toda a nossa província. Já havíamos referenciado que a nossa província conta com 282 unidades sanitárias,
destacando um hospital central, um hospital geral e 7 hospitais distritais, dentre centros de saúde, postos de saúde e unidades sanitárias. No âmbito de promoção de emprego, realizamos a 146, ao criarmos 20.568 empregos. Este sob o cumprimento deveu-se a uma capacitação dada aos técnicos dos DAN, de modo a captar o que são empregos, o que é postos de emprego, segundo a Organização Internacional de Trabalho. Destes 20.568 gerados, sendo 7.433 empregos, 12.367 permanentes, 4.257 sazonais. Ainda no primeiro trimestre foram gerados 11.429 novos empregos. Continuamos na promoção de emprego. Estes empregos, temos aí logo a seguir o que é que cada número está a significar. Entre autoemprego, a partir do meu kit e meu emprego, mão de obra estrangeira, associações produtivas e outras. Ainda nesta governação focada à área da juventude, foram também promovidos 795 estágios pré-profissionais, de um plano de 300 e com um subcumprimento, onde estes estágios geraram 16 empregos. Ainda foram entregues 144 kits de autoemprego, de um plano de 96, o que corresponde a 150. Ainda na juventude, para o primeiro trimestre, foram promovidos 214 estágios profissionais. Estes geraram 9 empregos, comparativamente aos 83 pré-profissionais de igual período de 2022, restou-se um crescimento acima de 100%. Foi também promovida 4 ações de promoção de autoemprego, que geraram 116 empregos, que culminou com a entrega de 76 kits de autoemprego no programa Meu Kit Meu Emprego, em parceria com a FDC. Ainda foram realizadas 403 horas de diálogo multigeracional com diferentes estratos sociais, de 810 foras planificados, abrangendo 19.034 jovens em todos os distritos, que corresponde a 49,7% e um decréscimo em 32%. Foram apoiadas 1.500 raparigas adolescentes e jovens com kit de material escolar em 10 distritos. Foram também realizados, neste primeiro trimestre, 403 fóruns de diálogo multigeracional para a nossa juventude e apoiadas 1.500 jovens. Na administração do trabalho, foram realizadas 57 palestras de massificação e divulgação para a elaboração de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, com parceiros de um plano de 50. Situámos-nos a 114 em diferentes distritos. Também foram realizadas 15 palestras sobre as piores formas de trabalho infantil das 15 planificadas. E comparando com o primeiro trimestre, o incremento é devido ao relaxamento das medidas de Covid. Realizadas também 2 sessões ordinárias de foco das 2 planificadas, de modo a garantir a harmonia, paz laboral, através de consulta e concertação social. Neste primeiro trimestre, foram realizadas 13 palestras de disseminação de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho nas empresas, de um plano de 24, situando a 54% e um crescimento em 18, abrangendo 300 trabalhadores. Continuamos a divulgar mensagens, palestras, campanhas, de modo a reverter a situação do trabalho infantil na nossa província. Para o trabalho migratório em 2022, tramitados 1.772 processos, contra 543 de 2021,
notando-se um crescimento em 226,3%. Dos processos que deram entrada 1.738 no âmbito de cota legal, 34 por duração e 10 pedidos de autorização de trabalho. Neste primeiro trimestre deram entrada 267%, registrou-se um decréscimo em 58%, e estes processos tiveram a sua contribuição em termos de arrecadação de receita. Continuamos com várias atividades no âmbito da legalidade laboral em 2022 e primeiro trimestre de 2023, empresas inspecionadas, palestras no âmbito do HIV-Sida e ainda sobre higiene e segurança no trabalho. Quanto à segurança social, também temos o nosso olho nesta questão, onde realizamos 2022 e 2023, atividades como o número de contribuintes inscritos no sistema de segurança obrigatório, tendo em conta a conta própria ou por conta do trem. E ainda trabalhamos na sensibilização dos contribuintes para a canalização dos valores ao sistema de segurança social. Ainda no setor do trabalho, na mediação e arbitragem laboral, deram entrada 225 pedidos de mediação, envolvendo 354 trabalhadores. Foram mediados 209, correspondente a 92. Destes, tivemos aqueles que alcançamos os consensos e ainda os outros que estão em processo de tramitação. Para o primeiro trimestre deram entrada 129 pedidos de mediação, envolvendo 161 trabalhadores, com uma variação de 19,4%, alcançados 110 consensos, correspondente a 91 dos casos e abrangendo 215 trabalhadores, quando comparados com os 89 de 2022. Destes resultaram em 110 acordos, como eu já havia me referenciado, 10 resultaram nos pagamentos, 31 salários em atraso e 16 resultaram no pagamento de indemnizações aos trabalhadores. Na área social, foram realizados 2 seminários com a participação de 175 pessoas na área de indústria extrativa, atendidas 18 pessoas vítimas de violência doméstica no Centro de Atendimento Integrado, atendidos 155 casos de violência baseada no gênero, prestado apoio psicossocial a 180 pessoas planificadas vítimas de violência doméstica. E para o primeiro trimestre, continuamos a fazer o trabalho de assistência social à nossa população, aos grupos mais vulneráveis, onde já se fez um evento público com a interpretação em línguas de sinais, fez-se uma supervisão às condições de acessibilidade às diferentes instituições na área da criança. Para o 2022, assistidos 394 crianças, correspondente a 100%, um crescimento em 3,1%. E fomos reunificando crianças nas suas famílias e 37 debates radiofônicos e televisivos, incluindo palestras. Continuamos a realizar várias atividades no âmbito da pessoa idosa, deficiente, vítima da violência e situamos-nos a 100%. Neste primeiro trimestre, foi realizado um inquérito para adoção, 2 de tutela e 5 para a regulação do exercício paternal. Para o ano de 2022, a província funcionou com 3 programas, sendo subsídio social básico, apoio social direto e ação social produtiva, onde, em termos de variação, é negativa devido à retirada dos
parceiros, tendo apenas ficado um único distrito com estes programas. Para o 2023, com muito agrado, registramos o aumento de 3 programas para 5 programas e, assim, maior abrangência e assistência à nossa população com esta necessidade. Passamos para a prioridade número 2, impulsionar o crescimento econômico, produtividade e geração de emprego. Para o ano de 2022, tivemos uma realização em 99,7%, onde os setores que contribuíram para esta nossa produção global, temos a agricultura com 45,3% e outros setores. Enquanto que no primeiro trimestre atingimos o total de 68,360,60 milhões de meticais, num plano de 79.361.403 meticais, correspondente a 86,1%. Quando comparado ao igual período do ano anterior, houve um crescimento em 47%, influenciada pela captação de dados do setor de indústria transformadora e outros setores. As receitas para o ano de 2022 situamos-nos a 106% e com um crescimento em 10% para o ano de 2022, enquanto que para o primeiro trimestre situamos-nos em 57,5% e um crescimento em 20,9%. Esses resultados foram influenciados pela análise e correção de declarações anuais de EPS e EPC, a retenção na fonte dos rendimentos dos trabalhadores dependentes, isto na primeira categoria, por descontos efetuados aos funcionários públicos e organizações não governamentais, entre outros. Aí temos a tendência do crescimento da arrecadação da receita, desempenho geral da receita para o 2022. Foi ainda arrecadado para os impostos internos, tendo contribuído em 2,2 mil milhões de meticais e os impostos externos em 215,6 milhões de meticais, fazendo uma participação 91,4 e 8,6 respectivamente. Temos aí as tabelas que reportam esta execução. Temos aqui também as receitas arrecadadas a nível dos nossos distritos, onde para o ano de 2022 tivemos uma execução a 74,4%, ao realizarmos 64.474,18. E neste primeiro trimestre já foram arrecadados 29,8 milhões de meticais de receita própria, de um plano de 70, situando a 42,5. Querendo comparar com o igual período do ano anterior, foram arrecadados 39,9 milhões de meticais, com o registro de decréscimo de 19,1, isto devido à intransitabilidade das principais vias de escoamento de produtos de comercialização causados pelo ciclone Freddy. No imposto de reconstrução nacional para 2022, situamos a 59,5% e para o primeiro trimestre representamos a 21,99% ao arrecadar 1,24 milhões de meticais e comparado com o igual período do ano anterior, com um crescimento de 19%. O nosso reembolso do IVA aos contribuintes em 2022 foram recebidos e enviados à Direção de Reembolso em Maputo 19 pedidos de reembolso de IVA, regime normal, no valor de 467,7 milhões de meticais, os quais aguardam a resposta. E neste primeiro trimestre
foram remetidos 5 pedidos de reembolso no valor de 18,5 milhões de meticais que também aguardam pela resposta. No âmbito do alargamento da base tributária, foram atribuídos 19.594 NUITs, correspondentes a 79, e fixados em 24.522 NUIT, registrando 1.545 novos contribuintes. E no primeiro trimestre atribuímos 11.265 NUIT, correspondente a 91%, ao registrarmos 12.262 NUIT e registro de 490 novos contribuintes. Além de receita, também temos as nossas despesas, que para o ano de 2022 foi realizada em 95,3, ao executarmos 21,71 mil milhões de meticais, numa dotação de 22,79 mil milhões de meticais, situando a 95%. Onde temos a rúbrica de salário, aquela que tem maior execução. Temos também aqui a nossa tabela, que são as despesas no âmbito distrital, onde situamos no ano 2022 em 97,5%. O limite de programação orçamental passou de 12,12 mil milhões de meticais em 2022 para 14,29 mil milhões em 2023, com um aumento de 17,9%. Isto foi influenciado pela tabela salarial única, principalmente e novas admissões nos setores de educação, saúde, extensão rural e sistema de administração da justiça. Despesa pública global. O setor da educação foi aquele que foi alocado mais recursos orçamentais no montante de 9,82 mil milhões de meticais, correspondente a 69,43% do peso, seguindo-se da saúde. No capítulo da assistência social, os programas sociais foi alocado mais recursos de parceiro no montante de 857,8 milhões de meticais, correspondente a 51,2% de peso, como eu já havia me dito, mercê do aumento de número de programas de assistência social. Despesa pública global no primeiro trimestre foi realizada a 50,1, ao executarmos 9,10 mil milhões de meticais, de uma dotação de 18,20 mil milhões, correspondente a 50% da despesa anual, continuando com a rúbrica de salário com maior nível de execução. Temos aí a tabela que reporta para os serviços, distritos, delegações e demais órgãos. E para o primeiro trimestre, situamos-nos a 26,5. No âmbito distrital 2023, a execução situa-se na ordem de 58,9, mais uma vez com a despesa de salário a ter maior desempenho na sua execução. Continuamos a fazer as transferências às nossas autarquias. Fundo de compensação autárquica realizamos a 100%, ao transferirmos 239,35 milhões de meticais executado na sua totalidade em 2022, e Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica também foi transferida a 100%. Enquanto que no primeiro trimestre, para a compensação autárquica, de um plano de 295,24 foi transferido 147 mil milhões, correspondente a uma execução de 50%, e para Fundo de Iniciativa Autárquica, de uma dotação de 147, foi transferido 6,83 mil milhões, com uma execução de 4,6%. Temos a participação
dos empresários em concursos públicos, onde houve a divulgação do Decreto 79/2022, de 30 de dezembro, que revoga o número 5 de 2016 e regula os procedimentos de empreitada das obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços e outras atividades que foram realizadas de modo a socializar os nossos empresários com este novo decreto e outros novos modelos, como é o caso do MP e outros. Ainda neste primeiro trimestre foi notória a participação destes após um trabalho de sensibilização a nível do setor privado. Foi também divulgado o pacote de aceleração econômica em 2 sessões. Quilimane, em Cuba, esteve presente um total de 200 participantes. Na canalização dos 2,75 às comunidades em 2022, foi alocado um valor de 3.224.557,30 meticais para projetos comunitários para Alto Moloque e Xingu. Para 2023, temos uma dotação de 6.264.360 para os distritos de Alto Moloque, Xingu, Urue, Murumbala, Pebane. Aqui, excelência, também há que referenciar que neste momento estamos com o distrito de Mocubela, que não está a receber estes valores que devem retornar às comunidades, principalmente no setor mineiro, e neste momento um trabalho já está a ser feito com os órgãos centrais de modo a alocar este valor. Foram ainda, no âmbito da medida 12, para assegurar a adição do valor produtivo, a partir do programa Sustenta, financiou 3 pequenas e médias empresas. Continuamos a receber do órgão central valores para procedermos com o pagamento de dívidas aos nossos fornecedores de bens e empreitadas para o ano de 2020 a 2022, onde recebemos 227.243.186 meticais a 662 processos de fornecedores. Foram aprovados também 12 projetos com um valor de investimento de 45.025.184 dólares americanos, que durante o período de maturidade vão criar 934 empregos. A nossa província tem uma área arável de 7,6 milhões de hectares e foram cultivados 2 milhões de hectares, correspondente a 26%. Contamos com 822.792 produtores, segundo as nossas estatísticas de 2020, e 778 extensionistas, onde destes 559 são de rede pública e o raço extensionista produtor é de 1 para 300. Temos aqui a nossa cadeia de valor de culturas estratégicas, onde foram produzidas 512,690 toneladas de um plano de 506,22 toneladas planificadas, realizada a 101 e com um crescimento de 5,3. As nossas culturas é o milho, arroz, soja, girassol, macadâmia e chá. Ainda neste primeiro trimestre foram lavrados e semeados 604,70 hectares de um plano de 664,765 hectares, correspondente a 90,97%, e registrou-se um crescimento em 4,3%. E ainda foram produzidas 534.444 toneladas de culturas diversas, correspondente a 86,7% e um decréscimo em 2%. No processo de mecanização agrícola, a província conta com 346 tratores, dos quais 61 do parque de máquina, 119 privados, 27 do Estado e 78 do programa Sustenta,
com um crescimento de 7,1%. Estes tratores estiveram envolvidos e lavraram 43.524 hectares degradados, 18.126 hectares, beneficiando 7.826 produtores, com um crescimento de 7,9%. E no primeiro trimestre estiveram envolvidos 396, onde lavraram 39,95 hectares, degradaram 26.509 hectares e beneficiaram 16.329. Na campanha 2021-2022 foram lavrados e semeados 1.279 hectares de culturas diversas contra 1.083,7 hectares semeados no igual período, havendo um crescimento em 18% e uma em relação ao plano 69%. Para o primeiro trimestre, produzidos 296 toneladas de semente diversa de um plano de 4.592 e com nível de execução de 6,4 e um decréscimo em 65%. Em 2000, a nossa situação da época chuvosa e ciclone, 2022, a província foi assolada pelos ciclones de depressão tropicais Ana, Bumaco, Basterai e Gombe, sendo o Ana e Gombe com maior impacto negativo, reportando-se perdas estimadas em 20,811 hectares de cultura diversa, afetando 41,003 produtores. Enquanto que no primeiro trimestre a província foi assolada pelo ciclone Freddy, onde reportamos perdas estimadas em 128.876 hectares de cultura diversa, afetando 183.311 produtores. E foram feitas várias atividades de modo a minimizar o impacto. O programa Sustenta continua. Financiou 76 pequenos agricultores emergentes. Estes geraram 5.980 pequenos agricultores em 10 distritos da nossa província e com um cumulativo de 176 passes e os respectivos 13.200 pequenos agricultores, estes assistidos para a produção de culturas alimentares de rendimento. Foram ainda distribuídas 12 caminhonetas, 78 tratores e os respectivos implementos. Ainda foi alocado 1,4 toneladas de pesticidas, fertilizantes e sementes diversas. Neste primeiro trimestre, foram financiados 49 pequenos agricultores comerciais emergentes e 4.900 pequenos agricultores em 9 distritos, passando a 188 passes e 14.965 pequenos agricultores assistidos na produção de culturas alimentares e de rendimento. Ainda houve a distribuição de 3 caminhonetas, 146 motas, 43 tratores e respectivos implementos. Foi alocado também pesticida a vários insumos agrícolas. Para a nossa produção pesqueira, em 2022, situamos a 102% e com uma variação positiva em termos de crescimento. Enquanto que para a produção pesqueira industrial, situamos a 98,4%. Neste primeiro trimestre, para a produção pesqueira, produzidas 55.896,6 toneladas de pescado diverso, correspondente a 53,1% e um crescimento em 0,6% comparado com o igual período do ano passado. E para a produção pesqueira industrial e semi-industrial, situamos-nos a 954,8 toneladas, correspondente a 66,7% e um crescimento em 11%. Na área da aquacultura, em 2022, realizamos a 72%, com uma variação positiva de 130%. Este fator foi influenciado pelo reforço da capacidade produtiva pela empresa Aquapesca. E no primeiro trimestre foram produzidas 205 toneladas de um plano de 360,
situando a 58% e um crescimento em 8%. Foram ainda na área das exportações, exportados bens no valor de 60,20 mil milhões de meticais dos 51,8 mil milhões planificados, situando a 117% e um crescimento de 19%. E no primeiro trimestre foram exportados bens no valor de 34,2 mil milhões de meticais, de um plano de 61 pontos, situando a 55% e um crescimento em 6%. A nossa produção mineira alcançou 2,02 mil milhões de meticais, na produção de minerais industriais, de 1,95 mil milhões planificados, situando a 104% e com um crescimento de 54%. Neste primeiro trimestre, a produção mineira situou-se. Foram alcançados 1,46 mil milhões de meticais, dos 2,11 mil milhões planificados, correspondente a 69,3 milhões. Quanto à energia, a nossa província conta com 49 postos de abastecimento, com 49 postos administrativos, dos quais 35 estão ligados à rede elétrica e com uma cobertura de 71,6%. Também concluiu-se a ligação da rede elétrica aos postos administrativos de Macuzi, em Namacura, para 1.650 pessoas. Também foram feitos várias ligações nos diferentes postos administrativos e localidades. Neste primeiro trimestre, trabalhou-se no melhoramento da rede elétrica na sede do distrito de Murumbala. Em curso está a execução do projeto de eletrificação da sede da localidade de Mugulama, no Ili, Alto Maganha, Pebani, no povoado de Ilha e Duco, em Mucubela, através de centrais fotovoltaicas. Ainda continuamos na construção da linha de transporte de energia Chumara, na Cala, neste momento que está num estado muito avançado. A taxa de acesso de energia na nossa província é de 23%, correspondente a 248.899 famílias, o que corresponde a 1.087.897 pessoas, cuja taxa de acesso é de 20%. A província, quanto ao abastecimento de combustível, foi concluída o posto de abastecimento de combustível de Zalimba, em Milange, Mugema, em Alto Muloco, e ainda o lançamento para o posto de abastecimento do Mugulama, no distrito do Ili. A nossa água urbana, foram efetuadas em 2022 2.438 novas ligações, de um plano de 2.425, correspondente a 100%, e um crescimento em 8,4%. Para o primeiro trimestre, já foram executadas 423 novas ligações, de um plano de 950, estamos já a 44,5%, e registra-se um decréscimo em 21,2%. Neste momento, estão a decorrer as obras do sistema de abastecimento de água da cidade de Gurue. A nossa taxa de abastecimento de água urbana é de 44,8%, beneficiando 445.515 pessoas. Em 2021, aumento de 29,6%. Continuamos a trabalhar no âmbito da manutenção das nossas estradas e pontes, o que vai permitir a melhor escoamento da produção e comercialização. Temos a reabilitação e ampliação de 70 km da estrada N10N1 Quilimane-Niquadala, na Macura, reabilitação de 752 km de estrada não classificada, Lugela, Magaja da Costa, Mucubela, Pebani, Murumbala, Luabo e Xingu. E neste momento, no âmbito de emergência, foi intervencionada a ER-650 e a ER-658 e a construção
e a construção da ponte sobre o rio Mangrace na R653. Temos também a intervenção nas nossas vias de acesso pelo programa Sustenta, que construiu 4 pontes nos vários distritos aqui já referenciados. E ainda no programa Promove foi lançado o concurso para manutenção de 412 quilômetros, Milange, Mulumbo, Gurue, Ili, Alto, Mulogo. A implantação de 3 projetos em 3 distritos. No projeto de transporte e comunicação, foi concluído o balizamento do canal de acesso ao porto comercial de Quilimane, ao colocarmos 28 novas boias de controle remoto via satélite, implantadas praças digitais em 6 municípios e 9 nas sedes distritais, instaladas 6 estações meteorológicas automáticas. Foi também concluída a primeira fase no âmbito da administração pública. A primeira fase da construção do Centro da Administração Pública, em curso a conclusão de 6 residências oficiais dos administradores de Luabo, Mulumbo, Magaja da Costa, Quilimane e Mucubela, e ainda a delegação do Instituto Nacional de Comunicação na cidade de Quilimane. Foram também inauguradas 7 tribunais no âmbito da administração de justiça, Mucuba, Mucubela, Mulevala, Mulumbo, Der, Luabo e Inhaçuns. Também inauguramos o Centro de Formação Profissional em Murumbala, a construção do posto de atendimento de INSS Mupeia e Gilé, a delegação distrital do INSS Milange, Mucadala, Mupeia, Gilé, Pebane e Namapura. Em termos de saúde, a entrada em funcionamento do Hospital Distrital de Muleval, inauguradas 32 casas para funcionar no Hospital Central de Quilimane, o funcionamento de armazéns intermediários de medicamentos em Mupeia e Ili, construção da enfermaria especial para doentes de tuberculose em Mucuba, a unidade de produção e enchimento de oxigênio no Hospital Central de Quilimane e em curso a construção do Hospital Distrital de Mopei, dentre várias infraestruturas que foram também concluídas no âmbito econômico, a Casa do Processamento de Mel, as 3 estufas de secagem de cereais, a inauguração do mercado de peixe em Xinde Sede, a unidade de produção de alvinos em Bugela e o posto de cobrança de Magaja da Costa. Ainda a construção da central elétrica em Muculama e Alto Maganha. Neste momento, Zambeze conta com 266 infraestruturas ao nível dos postos administrativos e localidades, 106 residências, 163 secretarias administrativas, correspondente a 54,9% de cobertura. No maneio comunitário já havíamos referenciado e fomos alocados um valor, esse valor que vai até aos comitês de gestão de recursos florestais. A província foi assolada com o ciclone Freddy, caracterizados por chuva e ventos fortes, onde afetou 181.106 famílias, correspondente a 741.136 pessoas. Registro de 664 feridos, 159 óbitos, 6 pessoas desaparecidas. Também foram afetadas várias infraestruturas sociais, públicas e privadas. Foram realizadas várias ações desde o momento de pré-posicionamento à nossa prontidão, o que veio a minimizar os impactos deste ciclone. Não fomos mais além devido à magnitude deste ciclone. Temos aqui o nosso plano de recuperação pós-ciclone por áreas, aquilo que são as necessidades da nossa província
Dizer, Excelência, que foi alocado a partir do Governo Central um valor de 250 milhões de meticais para a execução de algumas infraestruturas. Na consolidação da unidade nacional, condecoradas 653 combatentes veteranos da luta de libertação nacional, emitidas 6 declarações de incentivos. Conselho Executivo Provincial. Obrigada, Excelência. Continuamos a trabalhar no âmbito da assistência dos nossos combatentes e neste âmbito dos combatentes vamos realizar a nossa assistência, alocação de bolsas aos filhos, aos combatentes e seus dependentes, assistência médica medicamentosa e ainda olhamos para a questão de fixação das suas pensões. Assim continuamos neste primeiro trimestre. No âmbito da governação descentralizada, continuamos a cumprir com aquilo que é a nossa legislação, a realização de sessões ordinárias e a monitoria das decisões tomadas nestas sessões. Também realizamos várias visitas aos nossos órgãos locais de Estado na base, de modo a avaliar e monitorar a execução do Plano Quinquenal do Governo 2024 e ainda neste momento, a última, fizemos também a monitoria de várias atividades no âmbito da preparação e monitoria do recenseamento. Foram também realizados fóruns de diálogo público-privado. Continuamos a dar o subsídio às nossas lideranças comunitárias que neste momento a alocação do seu subsídio e a alocação de uniforme está num passo satisfatório. A província conta com 8.487 autoridades comunitárias de diferentes escalões. No âmbito dos nossos funcionários, continuamos a trabalhar de modo a corrigirmos todos os áreas no âmbito dos seus salários na tabela salarial única. Continuamos também a olhar para aquilo que são os processos disciplinares dentro da função pública, incluindo a questão de subsídio de morte, assistência médica medicamentosa e as atividades no âmbito do combate à corrupção. Continuamos ainda neste pilar, olhar para aquilo que são os registros da nossa população e a expansão dos postos de registro. Continuamos a promover a assistência jurídica à nossa população desfavorecida. Continuamos a realizar as atividades de modo a garantir ordem e segurança e tranquilidade pública. Temos várias perspectivas, continuar a trabalhar de modo a melhorar cada vez mais as condições de vida da nossa população, aproximando cada vez mais os serviços básicos à nossa população. Excelência, que olhando para esses indicadores, leva-nos a querer que o nosso Plano Econômico e Social para 2022 e para o primeiro trimestre foi direcionado para apoio às populações afetadas pelas tempestades, de modo a garantir a sua assistência. Queremos dizer que também esses dados alcançados foi graças ao apoio do governo, mas também de parceiros. Daí, queremos desde já agradecer a todos. Excelência, assim termino a apresentação do nosso informe e, com devida hora, convido Vossa Excelência para dirigir esta nossa sessão. Excelência, tenha vontade.